A Silvana vai fazer a leitura e a Aline vai fazer um comentário. Mensagem do dia 7/6/2000, os adolescentes. Santa Teresinha fala: todos foram criados iguais. O que Deus propôs a um, também fez com todos e continua fazendo. É ter direito de participar da vida eterna, em um conjunto de palavras que se junta tudo numa só direção, à salvação. Nesse período de sua ressurreição até agora, foi dada toda a liberdade. Não proibiu nada, pois todos são livres. Direito esse que cabe a cada um. Mas os adolescentes vivem numa revolta como nunca houve. Por quê? Por quê? Primeiro, não tiveram uma boa educação. Segundo, não lhes foi dado o conhecimento certo da doutrina que tiveram. Terceiro, seus pais, a maioria, só souberam pô-los no mundo, mas o carinho com eles quase nada tiveram. Quarto, vidas desperdiçadas, correndo atrás de bola e dela vêm palavrões e vícios. Quinto, a falta de um bom diálogo durante as refeições, fazendo-se comportar na mesa quando se sentam para comer e fazer as preces em agradecimento. Sexto, ensinar como se deve vestir um traje decente. Sétimo, aconselhar os filhos a não usarem coisas femininas e nem as filhas usarem trajes masculinos. Oitavo, falar a eles que o corpo precisa da alma, assim como a alma precisa do corpo diante de seu Criador, mas com o máximo de respeito. Nono, terem uma boa educação religiosa, ensinando-os a se comportarem na Santa Missa. Décimo, incluir tudo isto e dar a eles mais atenção e que o amor não está sendo cultivado. Jesus fala: se vier a falar de sexo, este assunto o pai deve dizer ao filho e a mãe deve orientar a sua filha. Conversa esta só quando já tem a sua idade. Do contrário, estraga uma vida como vem acontecendo. Presídios sempre cheios e esses adolescentes saindo de lá vivem cada vez mais em busca de violência. Culpa dos pais, culpa das autoridades e culpa dos dirigentes de minha igreja, que é a de Pedro. O sermão, quando é bem dado, quer dizer explicado, deve sempre tocar nesses assuntos. Mas devido ao que vem acontecendo, não há mais tempo de formar uma boa família, ficando um mundo de jovens revoltados no meio da sociedade e que esta sociedade não mais liga em dar educação. Atos religiosos não mais fazem parte da vida, mas quando explode uma rebelião desses presidiários, então se lembram de mim pedindo-me socorro. Como é que só sabem que existo na hora do perigo? Viver uma boa vida não custa nada. O que custa é viver para seu Deus. São vidas desperdiçadas, e irei pedir tudo o que deixaram de fazer. Da conta de cada um posso até perdoar os erros cometidos, desde a hora que começares a enxergar tudo isso que falei e ajudar-me. Este filho está com um bom estoque de livros amontoados, mas a procura está sendo pouca. Essas sementes, se estivessem dentro de um lar, poderiam serem salvos muitos desses adolescentes. Mas tem gente que não quer se incomodar, não ajuda, mas quer ser ajudado. Jesus e Teresinha. O título dessa mensagem é Os Adolescentes, mas não é diretamente para os adolescentes, e sim para os pais dos adolescentes. Aqui Jesus fala, Santa Teresinha fala no começo, criados foram todos iguais. O que Deus propôs a um, também fez com todos e continua fazendo. É ter direito de participar da vida eterna. Todos fomos criados iguais, seja preto, branco, amarelo, chinês, brasileiro.
Criados todos fomos iguais. Se Deus propôs a todos a vida eterna. Só que, infelizmente, hoje em dia há uma revolta entre os adolescentes. E aqui a Santa Teresinha fala, né? Primeiro porque não tiveram uma boa educação. A educação, muita gente ainda hoje pensa que se aprende na escola. Os primeiros professores são os pais. A gente aprende a educação em casa. Na escola a gente aprende matemática, português e pratica o que aprendeu em casa, a educação dos pais. Segundo, não lhes foi dado o conhecimento certo da doutrina que tiveram. A doutrina certa que leva para o céu, para Deus, para as coisas boas. Hoje em dia querem colocar de tudo nas escolas. O meu filho não vai ser batizado quando é pequeno, porque quando ele crescer ele vai escolher que religião ele vai seguir. Não foi lhe dada a chance de conhecer a verdade que é Jesus Cristo. Terceiro, seus pais, a maioria, só souberam pô-los no mundo. Muitos são assim. Fazem filhos e jogam no mundo. Que a mãe crie, que o pai crie e vai embora. Não estão nem aí. O que vai ser daquela vida? Quarto, vidas desperdiçadas correndo atrás de bola. Só querem ficar ricos. Hoje em dia as pessoas, muitos falam, eu tenho vocação para jogar bola, mas é difícil tu ver um jogador que joga mesmo por amor à camisa. Não, é para ficar rico, é para ganhar dinheiro. Vidas desperdiçadas. A falta de um bom diálogo durante as refeições. Estava até falando com a Maria Aparecida essa semana. Em muitas casas modernas não existe mais nem mesa. É só um balcão. Come e vai embora. Come em pé. Come e sai correndo. Não se reúne mais para comer junto, para conversar na hora das refeições. O que está acontecendo com os filhos, dar conselhos, dar apoio a eles. Sexto, ensinar como se deve vestir um traje decente. O pai sempre falava, né? Falem para os seus filhos, meu filho não pode usar isso. Não ande mal vestida, minha filha. Olha o que os outros vão falar de ti, vão fazer contigo, se andar com essa roupa. Sétimo, aconselhar os filhos a não usarem coisas femininas e nem as filhas a usarem trajes masculinos, desde pequeno. Minhas filhas, vocês são meninas, usem coisas de meninas. Brinquem com as meninas, com coisas de meninas. E os meninos, sejam homens, sejam meninos. Hoje em dia, não pode mais nem dizer o que é menino e menina. Oitavo, falar a eles que o corpo precisa da alma, assim como a alma precisa do corpo. Você tem uma alma. Falar mesmo para as crianças. Você tem uma alma que é eterna. Olha, o pai também já foi pequeno, vai ficar velhinho, vai morrer um dia, e eu tenho uma alma que é eterna, e você também tem. Falar para eles. As crianças são muito inteligentes. Nono, terem uma boa educação religiosa, ensinando-os a se comportarem na Santa Missa. O comportamento dentro da igreja. Se na escola as criancinhas já aprendem a disciplina, essa sala é tua, tu tem que ficar quieto na hora que a professora está falando, por que na igreja não? Por que na igreja as crianças têm que ficar soltas? Por que para Deus não merece disciplina? Décimo, incluir tudo isso e dar a eles mais atenção, onde o amor não está sendo cultivado. Dar mais atenção às crianças, dar mais amor a eles. Tem não sei onde é que eu vi, que os pais são um espelho para os filhos. Você pode pensar, meu filho está perdido, não tem mais volta, mas se você for um exemplo bom, você vai ser uma referência para ele. Olha, o meu pai faz isso, o meu pai era assim, mesmo que morra, vai lembrar de ti. Você foi um bom exemplo para o teu filho. Se você ensinou isso tudo que está na mensagem, que está na Sagrada Escritura, e o seu filho não quis, a culpa não é sua. Mas se você também não for um bom exemplo, como pode cobrar do filho? Eu me lembro que o pai nunca foi de exigir aqui em casa, vocês têm que rezar o rosário, vocês têm que fazer isso, aquilo. Não. O pai convidava a gente para rezar o terço com ele, todos os dias, lá em Joinville principalmente, aqui em Taquaras também, na igreja, no barraco, quando não tinha igreja ainda, aqui em casa, quando ficamos sem missa.
Mas o pai não era aquela pessoa assim, taxativa, exigente. Mas ele dava exemplo. Ele era o nosso exemplo. Ele acordava todo dia cedo para rezar. Ele tinha uma vida exemplar. Ele não teve educação assim, faculdade, nada desses estudos aí. Nem pai ele teve que ensinasse a ele. Quando o pai dele morreu, ele tinha 2 anos. Mas ele foi um pai exemplar por quê? Porque ele era um exemplo para os filhos. Se algum de nós errar, a culpa não é dele, não é da mãe. Porque eles foram exemplo para nós. Exemplo de pessoas honestas, de pessoas que rezavam, que tinham fé, respeito pelas coisas de Deus. Esse é o maior ensinamento que um pai pode dar para um filho. Exemplo. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Muitas pessoas que se converteram depois que conheceram as mensagens, às vezes há conflito entre os filhos, né? Porque meu filho não quer obedecer a mensagem, não acredita, não quer fazer o que Deus pede. Mas você deu exemplo para ele, desde pequenininho. Você conheceu a mensagem depois dos 50, 60 anos. E até ali, como é que você educou o seu filho? Como é que você vai querer que agora ele entenda tudo de repente? Não, ele não vai entender de repente, como você também não entendeu quando era adolescente, quando era jovem. Mas se você der exemplo, rezar por ele, ter paciência, ser um exemplo mesmo. Se ele te ver sempre com a roupa bem vestido, sempre uma pessoa de respeito, uma pessoa que reza, independente se a mulher reza junto, se os filhos querem rezar, não, eu rezo. Não tenha vergonha de dizer eu rezo e não tenha vergonha de aparecer na frente deles de joelhos. Eu vi muitas vezes meu pai de joelhos. Isso dignifica o homem. O pai é o esteio da casa. Se o pai na casa não reza, os filhos não veem o pai rezando de joelhos, os filhos também vão achar que não precisa. Aqui Jesus fala, né? Os presídios cada vez mais cheios, esses adolescentes saindo de lá vivem cada vez mais em busca de violência. Culpa dos pais, culpa das autoridades, culpa dos dirigentes da igreja. O sermão, quando é bem falado, quer dizer explicado, deve sempre tocar nesses assuntos. Os padres deveriam sempre tocar nesses assuntos. Pais, vocês têm uma responsabilidade muito grande. Cada filho que vocês têm é uma vida no mundo, é uma alma para Deus. Se o seu filho é desobediente, se o seu filho não quer rezar, reze por ele. Mostre que você é uma pessoa decente, que você se converteu de verdade. Reze por ele e reze na frente dele se for preciso. Hoje meu filho não vai vir aqui em casa, eu não vou rezar. Não. Você tem a sua hora de oração, ele tem que respeitar a sua hora de oração. Se ele não quiser rezar junto, espera. Agora o pai está rezando. Aqui em casa era assim. Quando o pai entrava na capela, nós tínhamos que ficar tudo quietinho aqui em casa. A mãe falava, fala baixinho, não faz barulho, teu pai está na capela. Desde pequeno a gente foi ensinado assim. E por que a gente é firme até hoje? Porque o que o pai deixou para a gente foi muito mais o exemplo. Se não tivesse essas mensagens, nenhuma mensagem, nenhum livro, o que a gente viu foi suficiente para nós. Para vocês que não conheceram ele pessoalmente aqui em casa, não viram como é que ele vivia, as mensagens são muito importantes. Vocês estão conhecendo o profeta, a vontade de Deus através das mensagens. Mas para nós que somos os filhos e muitos netos que viveram aqui na casa com ele, não precisaríamos nem de mensagens. Porque a vida dele foi um livro para a gente. E infelizmente, muitos adolescentes, como diz aqui, estão se perdendo por culpa dos pais. Por culpa das autoridades. A gente estava conversando com o Vitor agora meio-dia e está uma briga lá em Itajaí, porque eles querem aprovar lá um apoio à ideologia de gênero lá e ele está brigando. Culpa das autoridades, porque mesmo a parte dele, né, que é da direita, a bancada dele, se acovarda. Não querem brigar pelo que é certo.
culpa das autoridades, essa decadência, essa destruição dos jovens. Porque além de não dar bom conselho, ainda bota dinheiro para essa pouca vergonha. Ajuda a fazer festa, ajuda a fazer essas coisas na rua aí. Passeata. E culpa dos dirigentes da igreja, porque não falam no sermão, como Jesus fala aqui nessa mensagem. O sermão, quando é bem explicado, tem que tratar desses assuntos. Não adianta ficar falando bobagens. Todo mundo vai para o céu. Falar de política na igreja. Falar de inteligência artificial. Não sei, faz um sermão que a pessoa que está ali não entende. Dá 1000 voltas para não dizer nada. Dá até sono nas pessoas. Falem a verdade. Os padres que têm o dom da palavra, falem no sermão. Vocês, pais, vocês são exemplo para os seus filhos. Se eles estão na droga, na bebida, na prostituição, se vocês ensinaram o que é certo e eles não querem obedecer vocês, sejam exemplo, sejam firmes. Aqui na minha casa eu quero respeito. A hora de rezar, vocês me respeitam, vêm depois. Vistam-se decentemente. Falem a verdade, vocês que são os pais. Atos religiosos não mais fazem parte da vida, mas quando explode uma rebelião desses presidiários, daí se lembram de mim. Não só nos presídios, mas quando acontece um acidente, quando acontece uma doença na família, daí todo mundo reza. Daí o filho volta para casa e pede ajuda para o pai e para a mãe. Essa é a hora de falar mais uma vez a verdade. Eu estou rezando, meu filho, mas se você não rezar, fica difícil. Pede para o pai e para a mãe rezar, mas se o filho não rezar, eu não posso andar segurando a vida toda. Você está no mundo agora, a vida é tua. Reza também. Aqui Jesus dá o exemplo dos presídios. Aí vocês se lembram de mim. Quando está no fundo do poço. Mas até nessa hora Jesus pede, peçam a minha ajuda. Eu estarei ali para ajudar vocês, se vocês confiarem em mim, se vocês pedirem a mim. E isso serve para todos. Não é porque é jovem, não é porque é adolescente, não é porque é criança que está livre de fazer o que quiser. Não, isso está na Sagrada Escritura também. Até separei aqui um pedacinho no livro do Eclesiástico, Educação dos Filhos. Aqui fala muito bem. Aquele que ama seu filho castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Eclesiástico capítulo 30, versículo do 1 ao 13. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que educa o filho torna o seu inimigo invejoso, e entre seus amigos será honrado por causa dele. Aquele que estraga os seus filhos com mimos terá que lhes pensar as feridas. A cada palavra suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e te causará desgosto. Não te ponhas a rir com ele para que não venhas a sofrer com isso e não acabes rangendo os dentes. Não lhe des toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem. Castiga-o com vara enquanto ainda é menino, para que não suceda endurecer-se e não queira mais acreditar em ti. Desde pequeno, desde jovem, não dá toda a liberdade. Para tudo tem um limite. Como eu falei, por que na igreja as crianças têm que ficar soltas se na escola tem disciplina? Vê se eles ficam soltos lá na aula toda. Entra na primeira série com 6 anos. Fica solto? Não. Tem a hora de brincar, tem a hora de aprender, de estudar, tem a hora para tudo. Então isso aqui no Antigo Testamento é coisa antiga. Serve para todos. Como diz Santa Teresinha, criados foram todos iguais. Criança é tudo igual. O que muda são os pais. O que muda é a educação que recebeu.
Há crianças que são insuportáveis. Por quê? Porque os pais foram frouxos. Criança mimada. A criança é tudo igual. Se você quiser dar tudo para ela, não vai ficar satisfeita. Porque nós somos insatisfeitos por natureza, não fomos criados para a terra. Fomos criados para coisas maiores, para o céu. Somos insatisfeitos aqui na terra, eternamente aqui na terra. Então não dá tudo para o teu filho. E não dá toda a liberdade para ele. Dá limite. Tudo tem que ter um limite. Para comer, se deixar comer assim a reveria, vai vomitar, vai passar mal, vai pegar diabetes, pressão alta, já de pequeno. Tem criança pequena com diabetes porque come muito açúcar. Se deixar o seu filho dirigir um carro quando é pequeno, vai bater, vai morrer ou vai matar? Tem que ter limite. E assim é para tudo. O pai era uma pessoa excelente, ótimo. Nunca bateu em mim, nunca precisou bater em mim, graças a Deus. Por quê? Porque só o olhar dele, o jeito dele falar, dele tratar a gente, não precisava nem bater. Bateu mais nos primeiros porque também ele era jovem e não tinha, de certo, o equilíbrio que precisava, né? Mas para mim, para a Graziella, nem precisou bater, já estava na 9ª e na 10ª filha, né? Hoje em dia os pais, além de bater, ameaçar, os filhos não têm mais medo, porque não são firmes. Se você falou uma coisa, está falado. Os filhos vão tentar toda a vida, como diz o José Roberto, eles vão tentar toda a vida. Mas se o pai for firme, os filhos vão entender que está errado. E vão querer os pais, como diz a mensagem, como diz o livro, a Sagrada Escritura. Os filhos vão se espelhar nos pais. Sejam firmes, não carrascos. Jesus não era um carrasco. O pai não foi um carrasco. Os santos, Santo Antônio, São Francisco, eles não eram carrascos, eram pessoas cheias de amor, todo mundo queria chegar perto deles. Quem vivesse uma vida correta, e quem não vivesse uma vida correta, corria. Por quê? Porque eles falavam a verdade, eram firmes, não se dobravam. Ah, tu tá com adultério, meu filho? Não, tá tudo bem. Ah, não, tu tá prostituta? Não, tudo bem. Não, eles falavam a verdade. Desse jeito tu vai para o inferno. Olha, existe uma alma, existe uma eternidade, falavam a verdade. Aí quem não queria, corria. E quem era fiel, quem queria fazer as coisas certas para Deus, se aproximavam deles. Assim serão seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Aqui em casa a gente passa por muitas experiências. Há sobrinhos que passaram um tempo assim mais longe da gente. E ontem mesmo uma escreveu na família, né? Vocês são nossa base. Eles voltam. É como aquela história do filho pródigo. Eles vão, mas eles voltam. Se a gente for firme, sejam firmes. Essa mensagem é os adolescentes, mas é para os pais. Leiam essas mensagens, leiam essa mensagem principalmente. Aqui Santa Teresinha, Jesus ensina para os pais como educar os filhos. Todos fomos criados iguais. Pense nisso.